Olá, pessoal! Então vamos ao resumo da nossa unidade 5, falando sobre planejamento de fármacos, especificamente sobre como encontrar o protótipo? Então vamos lá! Mas não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Bom, então na nossa unidade 5, nós falamos sobre planejamento de fármacos, como encontrar um protótipo, né? Então, as indústrias farmacêuticas tendem a se concentrar no desenvolvimento de medicamentos para doenças prevalentes em países desenvolvidos e tem como objetivo a produção de compostos com propriedades melhores do que os medicamentos existentes, ok? Então, o foco da indústria farmacêutica é um. Então, quando eu penso em planejar o medicamento, eu tenho que entender que se eu for dentro desse foco das indústrias, vai ser um pouco mais fácil, né? Agora, se não estiver dentro do foco, talvez não tenha tanto interesse da indústria farmacêutica, ok? Mas vai servir com certeza como base, né, nos estudos relacionados àquela doença. Com isso, a partir do momento que eu selecionei a doença, eu vou também selecionar um alvo molecular, que acredita-se influenciar em uma doença específica quando afetado por um medicamento. Quanto maior a seletividade que pode ser alcançada, menor a chance de efeitos colaterais. Então, se aquela molécula tem a seletividade por aquele alvo, então, teoricamente, ela não vai interagir com outro alvo, com isso ela não vai produzir efeitos colaterais, tá? Deve ser elaborado o bioensaio adequado, que demonstrará se o medicamento tem atividade contra o alvo específico. Então, lembra quando nós falamos? Seleciona a doença, seleciona o alvo e depois seleciona os testes, né, os bioensaios. E esses bioensaios, eles têm que estar relacionados com aquela doença, tá bom? Os bioensaios podem ser realizados in vitro ou in vivo e, geralmente, uma combinação desses testes, ela é usada. A triagem virtual, ou seja, eu tenho uma grande coleção de compostos e fazer uma varredura nessa coleção, ela pode ser utilizada para identificar os compostos com maior probabilidade de serem ativos na triagem experimental. Então, essa triagem virtual ela é utilizada, nós utilizamos ferramentas computacionais para fazer essa seleção. Um composto protótipo é uma estrutura que mostra uma atividade farmacológica útil e pode ser usada como ponto de partida para o medicamento. Então, eu selecionei aquela molécula, fiz todos os testes e tudo, in vivo, in vitro, a triagem virtual, que é o in silico, e esse protótipo, ele já me apresenta alguma atividade farmacológica útil, tá? Então, ele vai ser meu ponto de partida para o medicamento. Os produtos naturais são uma fonte muito rica, de protótipos. Então, a partir do meu estudo, de produtos naturais, eu posso obter vários compostos candidatos, a fármaco, ou seja, protótipos. O agente responsável pela atividade biológica de um extrato natural é conhecido como princípio ativo, ou seja, eu tenho aquela planta que tem uma atividade, que apresenta uma atividade farmacológica e eu consigo identificar qual que é a substância que tem a atividade, que é responsável por essa atividade. Então, essa substância ela é chamada de princípio ativo. Os protótipos podem ser isolados de plantas, micro-organismos, animais, venenos e toxinas. E um estudo de uso popular indica plantas e ervas que podem conter novos protótipos. A partir do momento que eu sei para o uso dela, eu posso conseguir identificar, isolar essas moléculas que são responsáveis por esse efeito. Os protótipos eles podem ser encontrados também pela triagem de compostos sintéticos obtidos de síntese combinatórias ou outras fontes. Então, a partir do momento que eu tenho uma grande coleção de compostos, eu posso fazer uma triagem ali, seja ela por síntese ou por uma triagem computacional e, com isso, identificar moléculas promissoras, os protótipos. Os medicamentos existentes podem ser usados como compostos principais para o desenho de novas estruturas na mesma área terapêutica. Então, por exemplo, eu já tenho um hipertensivo, eu posso, a partir daquele hipertensivo, desenhar outras moléculas que também podem ter ação antihipertensiva. Isso é muito utilizado quando eu quero diminuir os efeitos colaterais, Então, alternativamente,
Os efeitos colaterais de medicamento existentes, eles podem ser aumentados para desenvolver novos medicamentos em uma área terapêutica diferente. Então, por exemplo, eu estou desenhando um fármaco e quero diminuir os efeitos colaterais, então eu já vou observar que eu quero ter o mesmo efeito farmacológico, mas diminuir os efeitos colaterais. Ou ele também pode ser aumentado para desenvolver medicamentos em uma nova área terapêutica, porque aquele efeito colateral, ele é benéfico em outra área terapêutica, né? Então, isso sempre uso o exemplo, né, de como que foi, né, identificado o Viagra, né, como que foi observado, era um medicamento que tinha uma outra finalidade e o efeito colateral observado foi a ereção masculina. O que aconteceu? O estudo ele foi direcionado para uma outra área terapêutica. O ligante natural, substrato, produto ou modulador para um alvo específico pode atuar como um protótipo. Então, a partir do momento que eu tenho aquele ligante natural, eu conheço aquela estrutura, então já sei que consegue interagir com o meu alvo, eu posso utilizar aquela estrutura química para desenhar o meu protótipo. A capacidade de cristalizar um alvo molecular permite o uso de cristalografia de raio-x e modelagem molecular para projetar, para desenhar protótipos que se encaixarão no local de ligação relevante. Então, é importante, se eu conheço a estrutura do meu alvo, né, então eu posso utilizar, né, esse conhecimento para desenhar os meus protótipos. O conhecimento do farmacóforo de um medicamento, então, o que é o farmacóforo? Relembrando, o que é? São aquelas regiões importantes que eu preciso ter na minha molécula para ela poder interagir com o meu alvo. Então, a partir do momento que eu conheço esse farmacóforo, né, do medicamento, que já existe, então permite a pesquisa computadorizada, ou seja, utilizar ferramentas computacionais, né, de bancos de dados, para identificar possíveis novos protótipos que compartilham esse farmacóforo. Então, eu já sei quais são as regiões importantes, né, porque o medicamento já existe, e eu vou buscar, né, num banco de dados, outros compostos, outras moléculas que têm aquele mesmo farmacóforo. Experimentos de ancoragem, né, que nós chamamos de docking molecular, também são usados para identificar protótipos potenciais. A espectroscopia de RMN pode ser utilizada para identificar se pequenas moléculas, né, ou epítopos se ligam a regiões específicas de um local de ação, né? Então, eu conheço aquele meu local de ação e o RMN ele vai me auxiliar a identificar essas pequenas moléculas, né, que vão encaixar nesses locais, né, de ligação. Então, esses epítopos, né, a partir do momento que eu consigo identificar, eles podem ser otimizados e então vinculados para chegar a uma molécula, ok? Se um protótipo estiver presente em um extrato natural ou em uma mistura sintética combinatória, ele deve ser isolado e purificado de modo que sua estrutura possa ser determinada, né? Eu preciso conhecer aquela estrutura química para poder avançar nos meus estudos, né? E com isso, a cristalografia de raio-x e a espectroscopia de RMN são particularmente importantes na determinação da estrutura química. Os medicamentos fitoterápicos contêm diferentes princípios ativos que podem se combinar para produzir um efeito benéfico. Isso é muito estudado porque aquela planta tem aquela ação, né? Aquele efeito farmacológico. Às vezes, você quer isolar apenas né? Apenas um princípio ativo e ele ser o responsável por todo aquele efeito. Mas, às vezes, aquela planta ela tem vários princípios ativos que podem, né? A combinação desses princípios ativos que são responsáveis pelo efeito, né? A combinação é que ela é responsável pelo efeito. No entanto, né, podem ocorrer também efeitos colaterais tóxicos e reações adversas quando tomado em combinação com os medicamentos prescritos. Então, por isso que muitas pessoas falam assim, medicamento natural não faz mal, né, fitoterápico não faz mal. Não, tem que ter muita atenção, né, porque nós temos vários princípios ativos ali e eles podem interagir com os medicamentos, né, que a pessoa já faz uso, né, os medicamentos prescritos. Lembrando que esse é o nosso resumo da nossa unidade 5, que é referente ao capítulo 12 lá do Patrick, ok? Gostou? Então, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula!